e bem-vindos a mais um vídeo de soluções das Olimpíadas Nacionais de Informática. Acabada agora a prova de qualificação, vamos olhar para um sumário das soluções. Os editoriais dos problemas já estão disponíveis online, o link está linkado na descrição, mas este vídeo servirá como um suplemento dessas soluções, se quiserem apenas rapidamente ver como se faziam. Como sempre, o nosso website oni.tcc.fc.p.pt, podem aceder a este website para ver os enunciados dos problemas, assim como mais informações sobre as Olimpíadas. Vamos então ao que interessa. Vamos começar com o problema A e vou fazer o mesmo em todos os problemas, mas vou apenas falar da segunda parte do problema, visto que a primeira parte acaba por ser como um subconjunto desta segunda parte, e se conseguirem resolver a parte mais difícil, neste caso a segunda, de certo conseguem resolver as outras, mas para mais pormenores podem ver o editorial dos problemas, cujo link, como disse há pouco, está na descrição. Vamos então começar por ver o primeiro problema, o problema A, e neste problema temos um conjunto de berlindes, um conjunto de exatamente N berlindes, e cada berlinde tem associado uma agilidade, A, I, e uma velocidade, V, I. E cada um dos berlindes entrará numa corrida com cada um dos outros berlindes, ou seja, existirá um torneio e todos os pares de berlindes vão estar exatamente numa corrida 1 para 1. E vamos supor que temos, por exemplo, um berlinde com uma agilidade 1 e uma velocidade 2, e que temos outro berlinde com, vou escrever isto da seguinte maneira, um tuplo 1, 2, e vamos supor que temos outro berlinde com uma agilidade 3 e uma velocidade 4. Se existir uma corrida entre estes dois berlindes, então temos que o segundo berlinde ganha, porque tem uma velocidade maior, estritamente maior que a velocidade do primeiro berlinde, e uma agilidade também maior, estritamente maior, do que a agilidade do primeiro berlinde. Ou seja, o vencedor da corrida é sempre o berlinde que tem agilidade e velocidade estritamente maiores do que a agilidade e velocidade do outro berlinde. Caso nenhum dos dois berlindes tenha uma velocidade e agilidade estritamente maior, é um empate. Por exemplo, se tivermos algo como um berlinde com uma velocidade e uma agilidade igual a 2, e se tivermos um berlinde, por exemplo, com uma agilidade de 2 e uma velocidade de 4, a corrida entre estes dois acaba em empate, exatamente porque nenhum dos dois tem uma agilidade estritamente maior do que a do outro. Ok, e agora o que nos dizem é que dão-nos estes N berlindes, as agilidades e velocidades de cada um, e vai existir este torneio, como disse, cada berlinde estará exatamente numa corrida 1 a 1, 1 contra 1, contra cada um dos outros berlindes. E o objetivo é calcular quantas vitórias tem o berlinde vencedor, ou seja, o berlinde que tiver mais vitórias do torneio completo, quantas vitórias é que tem esse berlinde. Não interessa qual é o que é o berlinde, não interessa quantos berlindes é que tem esse número de vitórias, não interessa o número de empates, só queremos saber quantas vitórias tem o berlinde que ganha mais vezes. E não se esqueçam que é um torneio 1 para 1, ou seja, se tivermos, por exemplo, 3 berlindes, o berlinde número 1, o primeiro berlinde, estará numa corrida com o berlinde 2, o berlinde 1 estará numa corrida com o berlinde 3 e o berlinde 2 estará numa corrida com o berlinde 3. Estas são as 3 corridas de um torneio de apenas 3 berlindes. Ok, vamos ver então a solução do problema. E a ideia da solução é a seguinte: primeiro temos que verificar os limites do problema, e por isso até vou voltar atrás e vamos ver que N, o número de berlindes, é no máximo 10 levantado a 5, e a agilidade e velocidade dos berlindes, AI e VI, é limitada por 10. É um número bastante pequeno, e no mínimo 0 e no máximo 10. E isto acaba por nos dar uma pista. Quando os números são muito pequenos, significa que temos que explorar, de certa maneira, o facto desses números serem pequenos. E é exatamente isso que vamos fazer. Vamos primeiro perceber o seguinte: quantas vitórias terá um berlinde, por exemplo, com uma agilidade IJ? Vamos supor que temos um berlinde qualquer, em vez de chamar IJ, vou-lhe chamar A minúsculo e V minúsculo. Temos um berlinde com esta agilidade e com esta velocidade, e queremos saber quantos berlindes é que este berlinde vence. Uma maneira possível de fazer isto é exatamente fazermos um ciclo que passa por todos os berlindes possíveis e compara a agilidade e velocidade deste berlinde com a agilidade e velocidade de cada um dos berlindes existentes no nosso conjunto de berlindes. E contabilizamos quantas vitórias é que há, ou seja, quantos pares é que são sempre para quantos pares é que o A e o V minúsculo são estritamente maiores do que a agilidade e velocidade do outro berlinde. Mas obviamente que, se fizermos isto, a complexidade desta operação é linear. Se não sabe o que é que significa isto, a complexidade de uma operação, vou deixar um link na descrição sobre a análise de algoritmos. É algo que estou sempre a falar nestes vídeos e também está mencionado nos editoriais. É muito importante saberem como é que se analisa um algoritmo e como é que funciona este tipo de coisa, para poderem saber quão eficiente é que ele é. E
Aconselho-vos a então lerem esse artigo para perceberem mais sobre isso e para também perceber o que eu quero dizer com complexidade linear. Para aqueles que sabem o que é que estou a falar, exatamente, complexidade disso seria linear, por isso queremos fazer melhor. E o que vamos fazer é o seguinte: vamos supor que guardamos numa array bidimensional de 10 por 10, ou de 11 por 11, devo dizer, que nos representa quantos berlindes é que há com uma certa agilidade e velocidade. Por exemplo, vamos supor que temos um conjunto de berlindes, 1, 2 e 2, 3, e vamos supor que temos outro berlinde 1, 2. Então vamos guardar na posição 1, 2 desta array, vamos guardar o valor de 2, indicando que temos 2 berlindes de agilidade 1 e velocidade 2. Na posição 2, 3, guardaríamos o valor de 1, significando que existe um berlinde com agilidade 2 e velocidade 3. E para todos os outros valores, iríamos guardar o valor 0. Como é que preenchemos uma array deste género? Muito simples, linearmente, vamos passar por todos os berlindes e por cada berlinde vemos a sua agilidade e velocidade e guardamos no local correspondente da array, apenas incrementando esse valor. E fazendo apenas um ciclo simples, sabemos exatamente quantos berlindes é que há de cada tipo. Ok. Tendo isto, vamos tentar usar esta array de contagens de berlindes de cada tipo exatamente para responder à pergunta inicial. Quantas vitórias é que tem o tal berlinde com velocidade A, com agilidade A e velocidade B? A ideia vai ser que a única coisa que temos que fazer é 2 ciclos, for, vamos supor de I e J, que vão iterar para esta array, nomeadamente da posição 0 até à posição A e da posição 0 até à posição V. Exatamente porque estes são todos os berlindes contra os quais o berlinde AV vai ser vencedor. E depois só temos que contabilizar, vamos supor que esta array se chama uma array C, de contagens, só temos que contabilizar ou fazer uma soma de todos os valores de CI, CJ. Se somarmos isto tudo, sabemos exatamente quantas vitórias é que tem o berlinde AV e a complexidade deste cálculo é A vezes V. Exatamente, este ciclo itera A vezes, este ciclo itera V vezes, ou seja, no total temos a complexidade A de V e, se devem recordar, o valor máximo para A e para V são 10, ou seja, este ciclo, ou melhor, são 11, porque pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. até 10, ou seja, no máximo são exatamente 121 possíveis iterações destes 2 ciclos. Ou seja, a nossa solução final agora é, para cada um dos berlindes, conseguimos calcular, fazendo um ciclo que tem no máximo 121 operações, contra quantos berlindes é que esse ganha, e depois a única coisa que temos que fazer é exatamente ver qual é aquele que tem mais vitórias. Se quiserem ver o código desta solução, podem ver o link da descrição dos problemas e o código estará disponível na solução do problema A. Vamos ao seguinte. O problema B, o enunciado é bastante simples. Temos apenas um inteiro n como nosso input e o objetivo vai ser emparelhar números entre 1 e n, ou inteiros entre 1 e n. E o que é que eu quero dizer por emparelhar? Vamos querer encontrar casais, por exemplo, 1 com 2, o 3 com 5, por aí fora, de maneira a que cada número está exatamente num casal e cada casal tem 2 números distintos. E n, é importante dizer que também n é um número par. E o objetivo vai ser encontrar um emparelhamento de números entre 1 e n que obedece a uma certa restrição, nomeadamente que o soma dos 2 valores num casal tem que ser sempre um número primo, ou seja, um número maior que 1, que é divisível sempre por 1 e ele próprio. Por exemplo, 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo e por aí fora. Ok. Vamos ver um exemplo do enunciado para perceber isto melhor. Vamos supor que n é igual a 8. Vamos encontrar um emparelhamento para isto. Podemos emparelhar, por exemplo, 1 com o 2. E nesse caso teríamos a soma igual a 3, que é um número primo. Podemos emparelhar, por exemplo, o 5 com o 6, cuja soma é 11, que também é um número primo. Podemos emparelhar, por exemplo, o 4 com o 7, cuja soma também é 11. E finalmente emparelhamos o 3 com o 8, cuja soma também é 11, que também é um número primo. E temos os números todos aqui. Temos o 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Temos todos os números entre 1 e 8 e temos um emparelhamento em que a soma de cada par é um número primo. E este é o nosso objetivo. Para qualquer n, sempre um número par, queremos encontrar este emparelhamento. Ok, vamos ver a solução. A solução é bastante simples, é preciso pensar um pouco. Mas a ideia é a seguinte: vamos supor que, dado o nosso valor de n, encontramos um inteiro k qualquer, maior do que 0, tal que n mais k é um número primo. Ou seja, n mais k primo.
Já vamos ver porque é que isto é sempre possível, mas para já vamos assumir que encontramos um valor com estas propriedades. Se encontrarmos um valor com estas propriedades, então podemos fazer os seguintes emparelhamentos. Podemos emparelhar o próprio k com o n. Podemos emparelhar ainda o valor k mais 1 com o valor n menos 1. Podemos emparelhar o k mais 2 com o valor n menos 2. E por aí fora. Podemos emparelhar todos estes valores e vamos emparelhar todos os números entre k e n. E reparem que k será sempre um número ímpar, visto que n é par e n mais k tem que ser sempre um número ímpar. Os números primos são todos ímpares, exceto o 2, e a soma terá que ser sempre maior do que 2. Ou seja, esta soma, para ser um número primo, temos que k tem que ser sempre ímpar. E conseguimos então emparelhar todos os valores entre k e n, inclusive. Ok, ou seja, temos aqui um emparelhamento parcial. E agora como é que emparelhamos os restantes números? Bom, agora reparem que emparelhamos todos os números entre k e n, ou seja, falta-nos emparelhar todos os números entre 1 e k menos 1. Em que k menos 1 é sempre um número par, exatamente pelo que eu acabei de dizer. Que é exatamente o mesmo problema. É o mesmo problema, mas que agora, em vez de ser com n, é com k menos 1. Ou seja, vamos escorrer a mesma solução recursivamente, vamos fazer exatamente a mesma coisa, e vamos por aí fora até chegarmos a um ponto em que emparelhamos o 1 com algum dos outros números e emparelhamos todos os números. É esta simplesmente a ideia. A ideia vai ser, recapitulando, temos que encontrar, já vou dizer como, um valor de k tal que n mais k é primo, emparelhar todos os números entre k e n e depois repetir a mesma ideia para o conjunto 1 até k menos 1, que é exatamente o mesmo problema, mas com k menos 1 em vez de n. Falta-nos então resolver duas questões. 1. Como é que determinamos se um número é primo ou não? E 2. Como é que encontramos este valor de k? E porquê é que podemos encontrar este valor de k? Vamos resolver a primeira questão rapidamente. Como é que determinamos que um número é primo ou não? A maneira mais simples, visto que o número primo é um número que é apenas divisível por ele próprio e por 1, então a maneira mais simples é dividir esse número por todos os números entre 1 e o próprio número e verificar se há algum dos números que o divide. Por exemplo, vamos supor que temos um número, queremos determinar se o número, não k não, mas o número a, por exemplo, é primo. Podemos tentar decidir se a é divisível por 2, o que podemos fazer isso utilizando a operação percentagem, que significa resto da divisão, que todas as linguagens têm. Podemos ver o resto da divisão de a por 2, se for 0, então é divisível por 2, ou seja, a não pode ser primo. A não ser que a seja exatamente igual a 2. Vamos ver todos os divisores possíveis menores do que a. Vamos supor que a é maior que 3, então vamos também fazer a mesma coisa, mas com 3. E se for 0... então o número não é primo, é divisível por 3. E por aí fora, vamos ver todos os elementos entre 2 e a menos 1. Mas o problema aqui é que n pode ser até 10 elevado a 5, como sempre. E se fizermos isto desta forma, esta complexidade desta operação é linear. Ou seja, se tivermos que fazer temos que encontrar vários valores de k, pode acontecer que tenhamos que fazer esta operação muitas vezes e o nosso código seja demasiado lento. Mas a solução é a seguinte: nós não precisamos testar todos os números até até a-1. Podemos testar apenas até raiz de n, porque reparem que se a é divisível por um número, vamos supor que a não é primo, ou seja, existe um número qualquer, por exemplo, vamos supor que é o número 3, vamos supor que é o número b, que tal que multiplicado por outro número c é igual a a. Isto é a definição de divisor. E queremos que tanto a como c sejam diferentes de a e de 1, ou seja, não sejam um divisor trivial. Se o b for maior do que raiz de a, então o c tem que ser menor do que raiz de a. No caso contrário, o produto dos dois vai ser maior do que a. Ou seja, há sempre pelo menos um divisor menor do que raiz de a, raiz quadrada de a. Ou seja, podemos apenas testar todos os números entre 1 e raiz quadrada de a, e assim a solução a complexidade dessa nossa solução será apenas raiz de n, ou deste teste de primalidade. E para fazerem isso, podem fazer algo como um ciclo, por exemplo, um ciclo for de i que vai desde 2 e que continuamos a corrê-lo, ou melhor, vou escrevê-lo mesmo, em vez de escrever naquela maneira mais estranha, vou escrevê-lo mesmo como escrevíamos, por exemplo, em C++. Um ciclo de i igual a 2, e enquanto i vezes i for menor ou igual a a, então vamos continuar e testamos aqui se a é divisível por i.
Esta será a ideia. Claro, temos que ver se A igual a 2, portanto, há aqui alguns casos extra que têm que ter cuidado, mas esta é uma maneira muito simples de implementar esta ideia, este teste de primalidade, que tem apenas complexidade de raiz de n. E a última questão é porque é que nós conseguimos sempre encontrar um k e como é que vamos encontrar esse k. A ideia é que nós vamos apenas fazer um ciclo que começa em n, em 1, e que vai sempre subindo até encontrarmos um primo, ou seja, vemos se n mais 1 é primo, vemos se n mais 2 é primo, e por aí fora, até encontrarmos um valor que seja primo, e nós conseguimos sempre encontrar um valor que é primo antes de 2n. Porque se não existisse nenhum primo entre n e 2n, esta solução não funcionava, porque não conseguimos fazer um emparelhamento de n e n. Tínhamos que sempre fazer um emparelhamento entre um n e um número menor do que n. Mas existe sempre um primo entre n e 2n. É apenas um facto sobre primos que podiam conhecer ou não, mas que é verdade. E por causa disso, podemos sempre fazer isto linearmente, e a partir do momento que encontramos um valor de k qualquer, a nossa solução vai emparelhar todos os elementos entre 1 e k, e depois podemos continuar por aí fora. Se pensarmos um pouco como é que isto funciona, esta solução tem complexidade total de n raiz de n. É um pouco delicado porque é que esta é a complexidade correta, tenho que pensar um bocadinho, visto todas as operações que estão aqui a ser efetuadas, mas esta é exatamente a complexidade desta solução. Recapitulando, a ideia é exatamente testar todos os valores de k entre 1 e até n-1, sabemos que vai sempre existir um que tem a propriedade que nós queremos, até encontrarmos um que seja primo, vamos supor que encontramos k é primo, e depois fazemos um emparelhamento entre k e n, k mais 1 e n, menos 1 e por aí fora, e repetimos a mesma solução entre 1 e k menos 1. Esta é a ideia do B. Vamos então ao próximo. O problema C era talvez o problema mais difícil da prova, e por isso requer algum cuidado na sua solução, mas antes de vermos a solução vamos ver o seu enunciado. E a ideia era o seguinte: despindo o enunciado, a ideia era simplesmente dão-nos uma sequência de números, vou tentar escrever em sequência do próprio enunciado. Seria algo como 1, 6, 2, 2, 3, se não me engano. Exatamente. Para n igual a 5, neste caso o n representa exatamente o tamanho desta sequência. E o objetivo é o seguinte: dão-nos também um valor de k e queremos encontrar a sequência com a késima maior média. A sequência contígua com a késima maior média, ou seja, o segmento com a késima maior média. O que é que isto significa? Um segmento é uma subsequência que é seguida, ou seja, por exemplo, 2, 2 seria uma subsequência, o 6, 2, 2 seria uma subsequência, mas se tivéssemos uma subsequência contígua, mas se tivéssemos uma sequência de 1, 2, 3, esta já não seria contígua exatamente porque não são elementos seguidos. Ou seja, podem pensar numa subsequência como um intervalo, um segmento, o que quiserem pensar. Ok. E o objetivo é, olhando para todas as subsequências, vamos olhar para a média dessa subsequência, a média arredondada para baixo. Por exemplo, a média da subsequência que contém só os dois elementos 2, 2 será 2, exatamente, a média será 2 mais 2, dividido por 2, que é exatamente 2. Mas a média, por exemplo, da subsequência 2, 2, 3, será 2 mais 2 mais 3, e arredondado para baixo, escrevemos isto desta maneira, o chão deste cálculo é exatamente também 2. E é exatamente numa linguagem qualquer, como o C, C++, Java, Pascal e tudo mais, sempre que nós dividimos, sempre que nós fazemos uma divisão inteira, ou seja, se fizermos 2 mais 2 mais 3 sobre 3 com divisão associada, a operação de divisão da própria linguagem, essa divisão é uma divisão que arredonda para baixo, ou seja, este é exatamente o tipo de divisão que nós precisamos aqui. Ok. E o objetivo do problema é, então, determinar qual é que é a média da subsequência que tem a késima menor média, ou seja, por exemplo, neste caso, qual é a subsequência que tem a menor média? Será a subsequência que tem apenas o elemento 1, porque tem exatamente média de 1. Por exemplo, a subsequência que só tem o elemento 2 terá uma média de 2. Mesma coisa para a outra subsequência que só tem o outro elemento de 2. A subsequência que contém os dois elementos de 2 também tem a média de 2. A subsequência que contém os últimos 3 elementos, 2, 2, 3, também tem uma média de 2. E por aí fora. O que significa que a média da sequência com menor soma, com menor média, a soma da sequência com menor média, a média da sequência com menor média é exatamente 1, a média da segunda sequência com menor média é 2,
por aí fora. Ou seja, a resposta para K igual a 1 seria 1, a resposta para K igual a 2 seria 2, a resposta para K igual a 3 seria 2 e por aí fora. E tem mais um exemplo mais completo no enunciado, que podem ver para mais valores ainda qual seria a resposta. Mas esta é a ideia. E nós queremos, dado um valor de K, exatamente descobrir qual é que é a média da Késima menor média do segmento com a Késima menor média da sequência. É uma descrição um bocado comprida, por isso é importante garantirem sempre que têm um problema deste género, que realmente perceberam qual era a ideia do enunciado, perceberam o que é que estão a calcular, façam alguns exemplos, refaçam o exemplo do enunciado, façam um exemplo diferente, mas garantem que sabem exatamente o que é para calcular. Ok, agora, depois de saberem o que é que isto significa, terem interiorizado e terem uma intuição para o que é que isto significa, podemos olhar para a solução. A solução, de certa forma, tem duas partes. A primeira parte vai usar um conceito que nós vimos recentemente num vídeo, nomeadamente um vídeo de pesquisa binária, que vai estar linkado na descrição e também, em princípio, vai aparecer aqui em cima um link para esse vídeo. E a ideia é exatamente fazermos pesquisa binária, mas pesquisa binária em quê? E o que vamos fazer é, de certa forma, inverter o problema. Ou seja, neste caso, o problema que nos diz é, dá-nos um valor de K, e nós queremos saber qual é que é a Késima menor média. Menor média. Fica um bocado mal escrito, mas vocês percebem. Ok. E vamos inverter o problema da seguinte maneira. Vamos, em vez de procurar a Késima menor média, vamos supor que nos dá um valor de T, e queremos saber quantas sequências é que há com média no máximo T. Ou seja, queremos saber o número de segmentos, devo dizer, em vez de sequências, de segmentos, cuja média é menor ou igual a T. Menor ou igual a T. Exatamente isto. Estamos a inverter o problema no sentido em que, neste caso, dão-nos o valor do número de segmentos que queremos, o Késima menor média é exatamente o valor, a média tal que existem K segmentos com essa média. E neste segundo problema é exatamente o contrário, damos uma média e queremos saber quantos segmentos têm no máximo essa média. Por isso, é neste sentido que estamos a inverter o problema. E quando invertemos um problema desta forma, como vimos no tal vídeo da pesquisa binária, o que isto nos permite fazer é o seguinte: permite-nos fazer pesquisa binária na resposta. Exatamente porque vou apagar, espero que tenham percebido exatamente o que é que o problema é. Recapitulando, damos um valor de T e queremos encontrar o número de segmentos contíguos cuja média é no máximo T, o valor T que nos é dado como input. Ok. Vamos então perceber como é que vamos usar este valor. Vamos supor que respondemos a esta pergunta, que temos a solução desta pergunta invertida. Escolham um valor de T e vocês conseguem dizer quantos segmentos é que há com média no máximo T. Como é que eu resolvo o problema original? Ora, resolvo o problema original da seguinte maneira. Vamos supor que eu escolha um valor de T igual a, por exemplo, 20. Um valor qualquer. Vamos supor que temos uma instância do problema qualquer, eu escolho o valor 20. E vamos supor que K, no enunciado, K, por alguma razão, é 10. Ok. Eu escolho um valor de T igual a 20 e agora corro o algoritmo que vocês têm, o vosso algoritmo mágico que resolve aquele problema de quantos segmentos é que há com média no máximo 20 e vocês dizem-me que há 15 segmentos com média no máximo 20. Isto significa que o 20 tem que ser um limite superior da resposta, ou seja, o Késima menor média tem que ser menor do que 20, exatamente porque se para a média de 20 há pelo menos 15 segmentos com média menor ou igual a 20. Ok, pronto, já sabemos isso. E agora vamos supor que eu vos pergunto, em vez de média de 20, me pergunto para a média de 11. Quantos segmentos é que há com essa média? E vocês correm o vosso algoritmo mágico e dizem-me que são 8. Há 8 segmentos cuja média é menor ou igual a 11. Então eu sei que 11 será um limite inferior à resposta, exatamente porque para a média 11 há 8 segmentos com essa média, ou seja, para qualquer média superior a 11 vai haver sempre maior do que 8, ou seja, a resposta terá que estar entre 11 e 20. É importante que percebam o que é que está a acontecer aqui. Pensem bem no que é que eu estou a perguntar, vou recapitular uma última vez. Para um valor de T, ou seja, que se eu souber que há pelo menos 15 segmentos com média no máximo 20, então, se eu quero encontrar Késima para K igual a 10 menor média, então sei que 20 é um limite superior. A resposta é no máximo 20. Da mesma maneira que se eu souber que há 8 segmentos com média no máximo 11, este significa que 11 é um limite inferior da resposta.
ok? É exatamente este tipo de coisa que nos permite fazer pesquisa binária. Temos uma maneira de testar um elemento, testar um valor de t e saber se a resposta é superior a t ou se a resposta é inferior a t. Significa que esta pergunta, esta inversão do problema representa uma função monótona, como vimos no tal vídeo de pesquisa binária. Podemos aplicar a pesquisa binária de resposta. Não vou dar mais pormenores de como é que isto funciona. Se quiserem ver ainda mais detalhe, podem ver a descrição da solução no editorial e também podem ver o vídeo de pesquisa binária que vos disse há pouco, que explica exatamente como é que funciona esta ideia. Mas ok. Ou seja, o que nos falta fazer é exatamente responder a esta pergunta. Dado um valor de t, queremos saber quantos segmentos é que há com média menor ou igual a t. Respondemos a esta pergunta, temos o problema resolvido. Ok. Esta é a parte, se calhar, mais difícil do problema, e se tivermos apenas a resolver a segunda parte do problema, em que em vez de queremos uma média, queremos uma soma, e sabemos que todos os elementos são positivos, temos uma solução um bocadinho mais simples, e até mais eficiente, mas vamos ver a solução mais complicada rapidamente. Ok. Então, para a solução mais complicada, o que nós vamos começar por ver é uma simplificação do problema. Da seguinte maneira, vamos supor que temos um intervalo qualquer, um segmento qualquer, entre i mais um valor de x qualquer. Temos este segmento de todos os valores, i mais 1, e por aí fora até i mais x. E por alguma razão dizem-nos que este segmento tem média menor ou igual que t. Ou seja, sabemos que vou escrever isto de outra maneira. Sabemos que S de i, o valor da sequência de índice i, mais S de i mais 1, por aí fora, somando todos os valores, até S de i mais x, a média, ou seja, tudo isto sobre x mais 1, visto que há x mais 1 elementos aqui, é no máximo t. Se soubermos isto, então podemos fazer um truque simples. Primeiro vamos começar por simplificar esta expressão. Vamos passar o x mais 1 para o outro lado desta equação. Pomos aqui x mais 1, ou seja, t vezes x mais 1. Agora vamos passar o t vezes x mais 1 para o outro lado. Ou seja, vou tentar escrever isto um bocado demasiado para a direita, mas pronto. Isto menos t vezes x mais 1 no máximo, é menor ou igual que 0. Ok, visto que temos isto, agora reparem que existem exatamente x mais 1 elementos aqui. Ou seja, podemos distribuir este valor de t por cada um deles. O que é que eu quero dizer com isto? Em vez de escrevermos t vezes x mais 1, podemos simplesmente substituir isto por temos o s de i menos t mais o s de i mais 1 menos t mais por aí fora. Subtraímos t a cada um destes elementos. Porquê é que isto nos ajuda? Porque nós agora o que podemos fazer, se nós não soubermos qual é a soma deste segmento, não sabemos qual é que é a sua média, não sabemos nada sobre ele, se nós começarmos por subtrair o valor de t a cada um dos elementos, ou seja, se definirmos, vou tentar escrever aqui em cima, se definirmos uma sequência nova S, em que S de i é exatamente igual a S de linha de i é exatamente igual a SI menos t, se queremos encontrar sequências que têm média no máximo t, só temos que encontrar sequências que têm soma no máximo 0, soma menor ou igual a 0. E se contarmos essas somas, sabemos então qual é o número de segmentos cuja média é no máximo t. Porquê é que queremos fazer isto? Porque somar é sempre mais fácil do que uma média, porque uma média é uma soma e uma divisão. Uma soma é só uma soma, é mais simples trabalhar com isso. Por isto é um truque simples de transformar um problema sobre médias num problema sobre somas. E agora como é que resolvemos o problema sobre somas? Esta é a parte mais delicada, mas a solução é a seguinte. Vamos começar por olhar para uma coisa que se chama a lista de somas parciais. Ou seja, vamos definir P de I como o seguinte. Vou escrever isto da seguinte maneira. P de I vai ser S de 1 mais S de 2 mais por aí fora, todos os elementos, até S de I. Somas parciais nesse sentido, em que temos a soma do prefixo de I elementos do conjunto. Ok, temos isto. E agora, definindo isto, podemos calcular isto em tempo linear. Não é muito difícil ver como, mas se quiserem ver com mais pormenor, podem ver o editorial do problema. Mas agora a ideia é que qual é que é a soma? Por exemplo, se eu quiser, tenho um segmento qualquer, um intervalo, mesmo intervalo de há pouco, entre I e I mais X. E quero saber qual é que é a soma de todos estes elementos. Se eu quiser saber este valor, é exatamente P de I mais X menos P de I menos 1. Exatamente porque o P de I mais X vai incluir todos os elementos entre I mais X e 1,
E depois nós subtraímos esta parte que não nos interessa, a parte antes do i, que é exatamente dada por p de i menos 1. Ou seja, esta conta simples diz-nos a soma entre os elementos entre 1 e i mais, entre i e i mais x. E agora nós queremos é contar quantos pares é que há deste género, tal que o segundo, o p de i menos 1, o p do segundo elemento, seja menor ou igual que o do primeiro elemento. Porque queremos encontrar segmentos cuja soma seja no máximo 0. Ou seja, cujo este valor seja no máximo 0. E quando é que este valor é no máximo 0? Quando este valor é maior do que este valor. Ou seja, vou recapitular isto. O que nós queremos encontrar, simplificando isto tudo que acabei de dizer, mas é importante que percebam exatamente o que é isto. O que queremos encontrar queremos encontrar índices i e j, tal que i é menor que j, mas o p de i é maior ou igual do que o p de j. Exatamente porque cada um destes vai nos indicar um intervalo, ou soma de um intervalo, cuja soma é menor ou igual que 0. Pronto, ou seja, já simplificámos o problema de várias vezes, de vários passos, até chegámos a este último problema. E este último problema tem um nome, chama-se calcular inversões. O número de inversões de uma array, ou de uma sequência, é exatamente isto, é o número de índices ij, tal que p de i é maior ou igual do que p de j, neste caso para a sequência ou para a array p. E como é que encontramos este valor eficientemente? Nós queremos fazer isto de alguma maneira, e existe uma solução que corre em tempo n log n. Eu não quero estar com muitos detalhes a explicar como é que funciona esta solução. Basicamente, só tem que modificar o merge sort. No editorial do problema eu tenho um link que vocês podem ver com mais informação sobre como é que isto funciona, explicar com mais detalhe, inclusive como é que funciona o merge sort. O merge sort é um dos problemas, um dos algoritmos que foi abordado no conjunto de guias iniciais da nossa plataforma Loop. Mas a ideia, assim, muito rapidamente, é a seguinte, e vou apagar isto tudo, visto que espero que já tenham percebido até aqui estes passos todos que fizemos. São muitos passos, eu sei, mas têm que pensar um bocado. É o tipo de coisa que vão aprendendo. Estes são vários truques que, à medida que forem resolvendo mais problemas, são truques que vão começar a ficar naturais. Já sabem que isto existe e conseguem aplicá-lo mais rapidamente. Mas, se for preciso, voltem atrás, voltem a ver aquilo que eu disse tudo, para perceberem exatamente o que é que estamos a fazer, que cada um destes passos implica. Mas esta ideia das inversões do merge sort é a seguinte. A ideia do merge sort é que nós temos uma array, queremos ordenar essa array. E o que fazemos é, vamos supor que temos uma array qualquer aqui, vou representar isto como um segmento, vamos supor que há aqui vários números, e o que nós vamos fazer é dividimos a array em 2, ordenamos esta parte, ficamos esta parte ordenada de ordem crescente, ordenamos esta primeira parte, como recursivamente, vamos aplicar merge sort a cada uma das duas metades, e depois vamos fazer uma operação que se chama merge. E essa operação de merge podem pensar como se tivessem dois baralhos de cartas ordenados, ou melhor, duas pilhas de cartas ordenadas, e o que vão começar a fazer vão olhar para a carta de cima das duas metades e vão escolher a carta menor sempre como a próxima carta da sequência. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos supor que vamos supor que isto representa um conjunto de cartas. Temos aqui várias cartas e que estão ordenadas nesse sentido. Ou seja, esta é a carta de cima, é a carta mais baixa. Ou seja, vamos supor que este valor representa a carta mais baixa, vamos supor que é 0, depois temos 2, 3, 7, 9, por aí fora, e supomos que temos um 0, um 3, um 4 e por aí fora. Ou seja, 0 é o valor da primeira carta da segunda pilha, depois temos o 3, depois o 4, e neste temos 2, 3, por aí fora. Estou a andar um pouco depressa, mas tem muito mais detalhes sobre isto nos artigos que estão linkados no editorial. E a ideia é que nós vamos fazer, olhamos para o topo das duas cartas e escolhemos sempre primeiro o mais pequeno. Ou seja, vamos escolher primeiro o 0, depois escolhemos o 2, depois escolhemos o 3, depois escolhemos o outro 3, depois o 4. E reparem que o que eu estou a fazer estou a construir a array ordenada, isto apenas olhando uma vez por cada elemento. Ou seja, estou a fazer isto em tempo linear. E exatamente é assim que funciona esta operação de merge. E o tempo total vai ser n log n. Reparem que eu estou sempre a escolher o mais pequeno exatamente porque quero a array ordenada. E a ideia é que sempre que tiver que escolher um elemento da segunda metade, todos estes elementos são inversões, ou representam uma inversão. Este elemento vai ser menor do que todos estes elementos e na array original está à direita, ou seja, é um destes casos em que temos um ij, em que o i está à esquerda do j, mas o j é menor do que o i, ou o valor do j é menor do que o i. Ou seja, só temos que adicionar à nossa contagem de inversões o tamanho desta metade. O
Ok, andei um pouco depressa, mas tem uma explicação mais completa no editorial. Ok, vamos passar ao próximo problema. Mas antes disso, só dizer que a complexidade total disto seria log de max, onde max é um valor do maior elemento, exatamente porque estamos a fazer pesquisa binária na resposta, e a resposta pode ser no máximo este valor de max, vezes n log n. Esta seria a complexidade total da resposta. Exatamente porque para cada um dos elementos da pesquisa binária temos que calcular este número de inversões, como disse. Ok, muita informação, mas era um problema que não era muito fácil, mas não era suposto ser muito fácil. Para mais detalhes, novamente podem ver o editorial do problema. Vamos passar ao próximo. Finalmente, o problema D, o que nos pedia também era algo bastante simples. Despindo o enunciado, a ideia é que nós basicamente temos uma array qualquer, neste que vai ser escondida, já vamos ver como. Vamos supor que temos uma array, vamos ver 3, 4, 1, 2, 5. E o objetivo é encontrar a mediana deste array, ou seja, encontrar o índice que contém o valor médio, o valor mediano do array. O que é a mediana? É um valor que é menor ou igual que metade dos elementos da array e maior ou igual que metade dos elementos da array. E neste caso, arrays têm sempre elementos distintos e o tamanho da array, a variável n, é sempre ímpar. Ou seja, neste caso, a mediana da array é sempre o valor n sobre 2, neste caso seria o valor 3, mas a ideia é que esta array é escondida, nós não temos acesso a esta array. O que podemos fazer é comparações. Podemos olhar para um número, por exemplo, vamos supor que pegamos no 4, podemos olhar para outro número, vamos supor que pegamos no 5 e podemos comparar os dois números. Temos acesso a uma operação que nos permite comparar, como se fosse uma balança, e que nos diz se o 4 é maior ou não. E se o primeiro elemento for maior, então diz-nos a resposta que nos dá é 1, caso contrário, a resposta que nos dá é 0. Ou seja, temos uma função de comparação. E o objetivo é, tendo acesso a esta função de comparação, mas não tendo acesso a esta... temos uma barreira que não nos permite aceder a esta array original. O que queremos fazer é encontrar o índice desta posição mediana. Queremos encontrar onde é que está, neste caso, o 3. Mas só temos acesso a estas funções de comparação. Ok. Este problema é um problema mais ou menos conhecido. O objetivo era brincar um bocadinho com essa ideia deste problema que é conhecido como problema de seleção. E tem várias soluções também conhecidas, e é um problema que é relacionado com a ordenação, porque se pensarem, vamos começar a ver a solução, mas se pensarem qual é que seria uma maneira de resolver este problema. Vamos supor que nós ordenávamos a array, nós tínhamos uma array qualquer, vou escolher uma array nova, vamos supor que temos esta array agora, e que ordenamos esta array. Sabemos que não temos esta array, que essa array original está escondida, mas que vamos supor que vamos ordenar os índices, ou seja, sabemos que o valor o índice onde se encontra o elemento 1 é o índice 3, o índice onde se encontra o elemento 2 é o índice 4, o elemento 3 no índice 1, depois o índice 5 e o índice 2. Ou seja, isto seria a ordenação, digamos assim, desta lista. O que quer dizer com isto? Reparem que o que é que quer dizer que o primeiro elemento é o 3? Significa que o elemento 1, o elemento mais pequeno da lista original, da sequência original, está na posição 3, na terceira posição desta array. O que é que significa o seguinte ser o 4? O elemento 2 está na posição 3 desta array. E isto é uma forma de ordenarmos esta array no sentido em que este mapa indica-nos onde é que está o elemento 1, o elemento 2 e por aí fora. E é uma outra maneira de definirmos a ordenação. Espero que isto não tenha sido confuso, mas pensem mais ou menos o que eu estou a dizer nesta equivalência e como isto acaba por ser equivalente a ordenar array. Se nós aplicarmos um algoritmo de ordenação qualquer que nós conheçamos, como sempre deixo um link na descrição sobre algoritmos de ordenação, um dos artigos da nossa plataforma de artigos Loop, um dos artigos iniciais. E exatamente se nós ordenarmos, temos acesso direto ao elemento 3. Sabemos que o elemento 3 é o que está na posição 3 da nossa array de índices. E por isso conseguimos simplesmente olhar para esse índice e sabemos onde é que está a mediana da array original. E já agora, o código para isto está também na editorial dos problemas, que está, como já disse 5 ou 6 vezes, está na descrição. Ok, por isso temos aqui um problema que está relacionado com a ordenação, mas a ideia é que nós temos de fazer melhor do que ordenar, porque ordenar implica que nós não só encontramos qual é o elemento mediano, o elemento do meio, mas encontramos as posições dos elementos todos, mas nós só precisamos saber a posição do elemento do meio. Para isso vamos despir um bocado o problema, ou seja, vamos ignorar, agora que já percebemos um bocado esta ideia de termos esta segunda array de índices, o que é que significa ordenar e por aí fora, vamos supor que temos um problema ligeiramente diferente, ou melhor, é o mesmo problema mas que descrito de maneira diferente. Vamos supor que nos dão uma array qualquer
uma array enorme qualquer, que tem vários elementos, não necessariamente entre um e n, só sabemos que temos vários elementos nessa array bastante grande e queremos encontrar a mediana dessa array. É o mesmo problema, mas descrito de maneira diferente. Estamos a ignorar esta ideia de termos esta segunda array de índices. Ok, vamos encontrar a mediana dessa array. Já sabemos que vamos ordenar, mas nós queremos fazer melhor do que isso. Vamos supor que vamos coordenar esta array usando um algoritmo conhecido como Quicksort. É um algoritmo clássico de ordenação que, se não conhecerem, aconselho a pesquisarem sobre o assunto. Está, como sempre, está um link sobre isso no editorial do problema. Mas a ideia, muito simplesmente, é a seguinte. Nós começamos com uma array, vou, como sempre, representar isso como este segmento. E agora nós vamos escolher um elemento desta array. Vamos supor que eu escolho este elemento aqui. E o que vou fazer é particionar a array. Ou seja, vou olhar para todos os elementos da array, vou olhar para todos eles e vou fazer o seguinte. Vou colocar os elementos que são maiores do que este elemento num montinho à direita e os elementos que são mais pequenos num montinho à esquerda. Ou seja, vamos supor que este elemento é mais pequeno, ou seja, ponho aqui, este é maior, ponho aqui, este é mais pequeno, ponho aqui e por aí fora. Isto chama-se operação de partição. Vou criar duas arrays, uma array que contém só elementos mais pequenos do que este elemento que eu escolhi, que chamamos o pivô, por isso vou representá-lo por P, e outra que só contém elementos maiores do que esse elemento. Ok. E a ideia é que no Quicksort nós fazemos esta partição, temos o elemento P e temos a partição esquerda e a partição direita, e agora nós sabemos que esta array está parcialmente ordenada, ou seja, estes elementos são todos menores do que P, estes elementos são todos maiores do que P, ou seja, se nós ordenarmos isto, aplicamos Quicksort nesta metade e nesta metade, ou seja, se ordenarmos as duas metades, temos a array completa fica ordenada, e é assim que funciona este algoritmo de Quicksort. Ok, isto foi um bocado rápido, mas como sempre, aconselho a verem os artigos que linkei. Ok, esta é a ideia base do Quicksort, e o que nós vamos fazer é que agora, como disse, não nos interessa ordenar a array completa, só nos interessa encontrar a mediana. Por isso vamos supor que queremos encontrar a mediana, e vamos até generalizar o problema ligeiramente. Em vez de encontrarmos a mediana, vamos supor que eu vos dou um elemento k qualquer e querem encontrar o késimo elemento. A mediana seria o n sobre 2, o elemento do meio, mas agora queremos encontrar um valor qualquer. Já vamos perceber porque é que esta generalização é importante. Ok, queremos encontrar este valor e escolhemos um pivô qualquer, e encontramos esta partição, mais ou menos em duas metades, e vamos supor que esta primeira metade tem um valor qualquer, x, tem um conjunto de elementos x, ou seja, o tamanho desta array é exatamente igual a x, e vamos supor que x é menor do que k. Ok, se x é menor do que k, significa que atrás do nosso pivô há pelo menos x elementos, ou seja, há pelo menos um número x elementos menor do que k, que são, há pelo menos x elementos menores do que ele. Ou seja, isto significa que o késimo maior elemento tem que estar sempre na segunda metade. Se, por outro lado, x for maior do que k, significa que p é maior do que pelo menos k elementos, ou pelo menos x elementos, e k é menor do que x. Ou seja, o késimo menor elemento tem que estar nesta primeira metade. Se x for igual a k, então o pivô, o nosso elemento aqui, é exatamente o késimo maior elemento, porque existem exatamente k elementos que são menores do que ele. Ou seja, nos casos de x igual a k, p é a resposta. No caso de x ser menor do que k, ou seja, o késimo maior elemento está na segunda metade, o que nós temos que fazer agora é encontrar o k menos xésimo maior elemento da segunda metade. Exatamente porque já temos aqui x elementos que são menores do que o elemento que nós queremos, ou seja, se nós encontrarmos o k menos xésimo elemento desta metade, temos a resposta. E finalmente, se x for maior que k, se estiver nesta metade, então só temos que encontrar o késimo maior elemento da primeira metade. Isto significa que, quando estamos a fazer o Quicksort, a ideia era que nós encontramos o pivô e ordenávamos as duas metades. Mas agora não nos interessam as duas metades, só nos interessa uma das metades, a metade em que está o nosso késimo maior elemento, e por isso vamos escolher exatamente qual a metade que nos interessa. E reparem que a razão pela qual nós precisamos desta história da generalização para k é porque um dos casos é que nós podemos ter que modificar, em que estamos a encontrar a mediana de uma array, mas agora, como vimos o pivô e estamos na metade à direita, queremos encontrar o segundo maior elemento dessa metade, ou alguma coisa do género. E para isso precisamos de generalizar o problema. Esta é a ideia base deste algoritmo, que se chama Quick Select. É uma variante do Quicksort que
só olha para uma das metades. E estou a escolher aqui alguns detalhes. Por exemplo, é importante que o pivô que nós escolhemos divida exatamente a meio, ou mais ou menos a meio, as duas metades, porque por exemplo, se o nosso pivô fizer com que esta primeira metade for muito pequena, então ela é muito pequena, significa que esta divisão, se nós tivermos que fazer agora a recursão na segunda metade, continuamos a ter muitos elementos para pesquisar. O tamanho de que nós estamos a tentar a recursão é demasiado grande. É a mesma ideia que aparece no Quicksort, para a razão para ele ser n log n, apenas acontece quando as coisas são mais ou menos equilibradas. E a solução é escolher o pivô aleatoriamente. Escolhemos o pivô ao calha, usando uma função de aleatoriedade da vossa linguagem favorita. Este tipo de coisa está explicada no editorial, e se fizerem isto, vão conseguir com que o número de operações que precisem seja linear, e que seja mais ou menos qualquer coisa como 6 vezes n, ou seja, conseguem fazer isto com cerca de, visto que n é no máximo 10 elevado a 4, conseguem fazer com cerca de 60 mil comparações, em que 60 mil nos permite ter não a pontuação máxima, mas todas as subtasks menos a última, todas as subtarefas menos a última. Como é que obtemos a última? Nós temos que otimizar isto, e a ideia aqui é que o que vocês têm que fazer aqui é o seguinte: primeiro têm que saber testar o vosso programa. Ou seja, têm que pegar no vosso programa, numa ideia qualquer que vocês tenham, e serem capazes de conseguir perceber qual é que é este valor, neste caso este 6 que eu vos indiquei aqui, perceber que a vossa constante, a vossa solução, o número de comparações que ele usa é um certo número, neste caso 6. E como é que fazem isso? Testando vários elementos aleatórios, ou seja, vocês geram vários inputs, correm o vosso programa com esses inputs e conseguem perceber o comportamento do vosso programa. E isso é muito importante. A análise de complexidade que nós vimos até agora, o artigo que já vos falei um monte de vezes e que já tivemos que ver nos últimos 3 problemas que vimos, é muito importante para percebermos o comportamento do nosso algoritmo. Mas quando nós queremos perceber exatamente qual é que é a constante, exatamente qual é que é o número de operações, ou o número neste caso, de comparações que ele faz, temos que fazer isso de forma empírica. E a única maneira que nós temos de fazer isso, a não ser que façamos contas muito detalhadas, que não é fácil, é exatamente testar o nosso algoritmo com muitos inputs e perceber exatamente qual é esse valor. Neste caso seria 6. E se conseguirem fazer isso, então conseguem tentar melhorar e perceber se as vossas melhorias estão realmente a melhorar ou a piorar o vosso algoritmo. E agora há várias ideias que vocês podiam aplicar. O importante é que vocês o que vocês têm que fazer é modificar certas coisas do problema, pensar como é que vocês conseguem otimizar pequenos parâmetros do problema e conseguirem testar que as vossas modificações realmente funcionam. Agora, vamos ver um exemplo de uma modificação que funcionaria. Uma modificação que funcionaria seria, por exemplo, a seguinte: nós estamos a escolher o pivô aleatório exatamente porque nós queremos que a nossa escolha de pivô gere duas metades mais ou menos equilibradas, para que quando tivermos que fazer recursividade ou recursão numa das duas metades, estejamos a dividir o problema em metade, ou seja, estamos a dividir o tamanho da nossa instância em 2. Que se estivermos sempre a dividir a nossa instância em 2, a nossa complexidade final vai ser mais ou menos linear, e quanto melhor nós dividimos, melhor vai ser a constante que nos aparece à frente do n. Por isso, por exemplo, se escolhêssemos o pivô de forma não aleatória, podia acontecer que a nossa divisão desse sempre metades muito mais, ou seja, por exemplo, algo do género: o nosso pivô dividia desta o e nós tínhamos que encontrar o késimo nesta metade, e depois nesta metade dividíamos desta maneira, nós tínhamos que encontrar um késimo nesta metade, e por aí fora. Se isto acontecesse, o número de vezes que teríamos que fazer isto seria linear, e a operação de partição que nós temos que fazer aqui, esta operação de encontrar estas duas metades, também é linear, ou seja, a complexidade seria quadrática, que é bastante mau. E por isso o que nós queremos fazer é tentar exatamente ser o mais preciso possível, tentar sempre dividir ao meio. Mas como nós não sabemos exatamente dividir ao meio, isso resolvia-nos o problema, exatamente porque a mediana é o valor do pivô ideal. Então o que nós temos de fazer é tentar aproximar isso. Por exemplo, vamos supor que eu escolho 3 pivôs ao calha, escolho 3 elementos ao calha, aqui, este elemento, este elemento, este elemento. E agora, em vez de escolher um deles como pivô, vou calcular a mediana entre esses 3. Vou apenas olhar para os 3, fazer um conjunto de comparações, e sei que, por exemplo, este é o valor da média entre estes 3. Ou seja, este valor é menor ou igual que este, e é, por exemplo, maior ou igual que este. Então vou usar este como mediana, porque se este valor está no meio dos outros dois, provavelmente ele vai ser uma mediana melhor do que os outros dois. Especialmente se os outros dois estiverem muito dispares da mediana.
E podemos agora brincar um bocado com esta ideia, tentar fazer, por exemplo, em vez de escolhermos apenas 3, escolhemos 9, escolhemos, por exemplo, 3 elementos quaisquer ao calha, e vemos a mediana entre eles os 3, e depois escolhemos outros 3, vemos a mediana entre eles os 3, e escolhemos ainda outros 3, vemos a mediana entre eles, e depois vemos a mediana entre os 3 restantes. E escolhemos, digamos que a mediana é das medianas, escolhemos uma mediana dos 9 elementos, e usamos esse como o nosso pivô. Se fizermos este tipo de brincadeiras e tentarmos brincar com isto e tentarmos explorar um pouco o que é que isto faz, empiricamente testamos quão bem é que isto funciona, testamos qual é o número de comparações que as nossas modificações fazem, conseguem facilmente chegar a um algoritmo que faz menos do que as comparações máximas que eram pretendidas, as 40 mil comparações. E há várias outras coisas que podem fazer, há algoritmos ainda melhores do que estes que utilizam esta ideia de escolher as medianas, mas com ainda mais cuidado e com mesmo otimizado, e que conseguiam diminuir bastante esse valor até qualquer coisa como 25 mil ou algo assim do género, mas o objetivo era só simplesmente conseguirem menos de 40 mil. Ok, foi muita informação, são muitos problemas. Os problemas da qualificação são sempre... temos sempre problemas mais fáceis, problemas mais difíceis, alguns demoram menos a explicar, mais a explicar, mas espero que tenha sido útil para vocês verem as soluções por aqui, e espero que tenham gostado dos problemas se tiverem participado na prova. Vou terminar por aqui. Todos os códigos, ou quase todos os códigos, estão disponíveis no editorial que está linkado, e é tudo por agora.